Gastronomia. Peço desculpas aí para quem não almoçou, mas agora vai começar um desfile de pratos lindos aqui no SBT e você. E nós vamos falar não só de bons pratos, mas também de bons vinhos. Afinal, como fazer essa combinação? O que harmoniza com o quê, né? Para frutos do mar, por exemplo, qual é o melhor vinho? Para isso, então, eu trouxe dois especialistas no assunto que vão dar várias dicas agora, para mim que estou perdida um pouco nesse assunto, e para vocês de casa agora, porque com o outono chegando, nada melhor do que um prato bem gostoso com um bom vinho. Eu tenho aqui então dois especialistas no assunto, o Lucas Barbosa, que é gerente de gastronomia, e a especialista em vinhos, a Vanessa Oliveira Melri. Sejam bem-vindos aqui ao SBT e você. Boa tarde, tudo bem? Bom, a mesa tá linda, tem vários pratos. Eu vou começar perguntando da entrada. Vocês trouxeram uma entrada e eu já espiei aqui, que é frutos do mar. Lucas. Exato, esse é um camarão que nós estamos trazendo aqui, bem cara de Florianópolis, né? Um camarão empanado para dar um ar mais tropical. Finalizamos eles no coco. Então, um camarão empanado com coco. É muito camarão bem. Empanado com coco de entrada. Isso. Fruto do mar. Vanessa. Oi. Que tipo de vinho, como escolher esse vinho para harmonizar com uma entrada como essa, em que eu tenho frutos do mar? E aqui no litoral catarinense a gente tem muito, né? Exatamente. Uma das melhores combinações para nunca errar é sempre o vinho branco. O vinho branco pela versatilidade, pela relação de frescura também. E ele tem bastante uma relação que é bem importante para a harmonização, que é a relação de doce e salgado. Então, como ele tem características de fruta, o camarão, por ter uma característica de sabor mais adocicado do que salgado, então o vinho branco vai ficar perfeito. Se optar para aqueles amantes de tinto, que não abrem mão do bom tinto, o ideal seria tintos com menos tanino. Então, uma das maiores informações para saber se ele tem pouco tanino é a cor, são vinhos tintos mais claros. Normalmente, quanto mais escuro e mais fechado ele for, mais tanino ele vai ter. Então, normalmente ficam vinhos mais potentes, que podem sobressair sobre os frutos do mar. Vinho branco, aí eu vou perguntar, seco ou suave? Então, a grande maioria dos vinhos brancos são secos, Os meios secos e vinhos brancos mais tranquilos são indicados mais para sobremesa, até para combinar doçura com doçura. E normalmente o vinho seco, quando se combina com doce, ele fica mais seco e o doce também mais doce. Então, o ideal com a entrada que a gente está oferecendo aqui seria vinho branco seco. Falamos da entrada. Mais uma perguntinha aí, eu vou falar para o chefe, Porque a gente trouxe o camarão, mas, por exemplo, outros tipos de entradas, por exemplo, um bolinho de bacalhau. Tem também, cai bem também, né? O bacalhau é bem conhecido, agora teve já a Páscoa que passou do bacalhau, mas o pessoal continua gostando, cai muito bem também, um bolinho de bacalhau, ou até mesmo um bolinho de risoto. A gente faz aquele risoto clássico, finalizou ele, transforma ele em bolinho, recheia com tomate seco e mussarela de búfala, já era, tá muito bom. Cai muito bem também para um petisco, uma entrada. E aí combina com o vinho branco, Sim, também. Bom, Lucas, temos outros pratos aqui. Sim. Vamos começar por essa massa que está aqui bem bonita. Essa é a nossa tortelli, Cai muito bem agora no outono. É uma massa bem delicada, do norte da Itália. Então é uma massa fresca, recheada com ricota de búfala, um toque de aspargos dentro. A gente finaliza depois no creme de mussarela de búfala externa, para dar aquela aquecida já agora. E azeitonas pretas, para dar um charme maior aí, junto com os aspargos também fresco. Perfeito. Para esse outono, como você falou, Sim. Massa, bom, a massa, quando começa a esfriar, a gente já pensa em massa. Direto na massa. É meio que automático isso. Meninos, vocês que estão aqui, devem gostar de uma boa massa, né? A gente gosta, a gente comeu boas massas lá. Mas eu te digo que as massas aqui de Santa Catarina também estão no páreo e são muito boas, viu? A gente comeu as de lá e a gente prefere as daqui. Olha só, Santa Catarina, então, tá melhor que a Inglaterra, é isso, Jerônimo? É verdade, a gente tem uma veia italiana aqui muito forte, todos nós temos alguma descendência italiana e sem dúvida, a nossa massa aqui não deixa nada a desejar. Ei, coisa boa, Santa Catarina, então, na gastronomia, é uma referência. Vanessa, tá todo mundo, com água na boca. Agora vamos falar do vinho. Qual vinho combina? Porque é uma massa leve, Lucas? Sim. É uma massa leve. Que tipo de vinho combina com
esse tipo de massa? Então, a relação da massa é realmente o molho que vai compor ela, que vai decidir qual é o melhor tipo de vinho para acompanhar. No caso ali, como o molho é branco, o recheio também é um queijo leve, então, quer dizer, a proposta do prato é bem elegante, a gente também tem que procurar um vinho com essa mesma característica. Então, no caso, o branco ou um rosé seriam as melhores opções, até porque a característica deles é mais refrescante, mais leveza, que combina com a característica do prato. Bom, gente, ó, só para dizer para vocês de casa, ela tá falando aqui do vinho e eu tô sentindo um cheirinho bom. Ó, mudar a câmera aqui, produção. Ela tá falando aqui do vinho, mas eu tô do lado aqui, olha só, do lado do vinho. Que cheirinho bom, que cheirinho bom. Tá todo mundo em casa, sabe? Quem tá em casa relaxando tá pensando assim, hoje à noite eu vou tomar um vinho. Bom, a gente já falou de entrada, falamos de um prato, de uma massa e agora vamos continuar com outro tipo de massa. Lucas, que prato bonito é esse que vocês trouxeram? Esse é um espaguete mar e monte, né? Onde nós juntamos o melhor de Floripa, seria o mar e montanha, para constituir o prato, né? Então, na parte do mar, nós temos o lula, camarão e polvo, depois subimos a montanha com cogumelos, na verdade, e molho de tomate, e finaliza ele com raspas de limão siciliano, né? Então, o melhor dos dois mundos aí, mar e montanha, esse belo prato aí. O prato é fantástico. Sim. A combinação é maravilhosa. E para fechar com uma massa aí que tem essa combinação de mar e montanha, Vanessa, o que casaria bem? Então, ele utilizou o melhor dos dois mundos ali na gastronomia, realmente criando um buquê extraordinário na hora da degustação, né? Realmente a harmonização do prato é bem elegante. Ali, o que vai aumentar um pouco na persistência, já saindo da diferença do outro prato, é que dá para harmonizar com um tinto. Eu imaginei que nesse a gente já pudesse pudesse desbravar um pouquinho mais e realmente agradar quem é apreciador do tinto. O tomate aumenta a persistência e também a acidez, que são características que também se encontram mais nos vinhos tintos, né? E também já é mais expressiva essa relação. Então, totalmente a diferença de um molho branco para você poder usar um vinho tinto é a relação do molho de tomate. Ali, além de molho de tomate, ele também colocam, né, uns tomates ali, os tomatinos ali também compondo o prato. Então, o vinho tinto, claro, não muito potentes, dando preferência para uvas como Nero d'Avola, Merlot, Carmener, até mesmo um Pinot Noir. Não né? é, então, um tinto tão encorpado. Tão tanínico, né? Que realmente que aumenta a potência dele. Exemplos de uvas que deveriam evitar que esse prato, Cabernet Sauvignon. Que esses são para carne, é isso? Mais para carnes encorpados. E ainda carnes com bastante gordura. Vou dar um exemplo de costela, maminha, até carnes de caça, né? Como realmente uma ovelha. Porque a gordura também aumenta a potência do prato. Né? Na carne também. Então, tem carnes com menos gordura e carnes com mais gordura. Então, esses que eu falei, exemplo de Cabernet Sauvignon, seria para carnes com mais potência de gordura, né? E também mais condimentadas. E daí, já para pratos mais leves, por mais que seja carne, que tem um menor teor de gordura, esses tintos, essas uvas tintas também seria ideal. Então, aqui, por exemplo, a gente está harmonizando esse prato com um vinho tinto, que é de uva Nero d'Avola. Ó, esse é o vinho que você falou? Isso. Dá para ver que ele não é tão... Ele já é mais translúcido, o vermelho, né? Dele é bem vibrante. Ai, gente, tá tudo muito cheiroso aqui, só vou dizer pra vocês. E ela tava falando aqui da carne e tudo mais, então quem não almoçou deve estar com fome. Bom, com Lucas, água na boca. Com água na boca. Sim. Temos mais um prato, também bem bonito, já mais... Esse é um pouco mais encorpado, encorpado. Porque tem um acompanhamento de um risoto de limão siciliano, né? Seria uma posta de pescada amarela grelhada e vai ao forno depois, junto com esse pistache, né? Nós finalizamos junto com um toque de molho de tomate fresco também. Vanessa, nesse caso, o prato também está um pouco diferente do primeiro e das entradas. Aqui a gente também pode estar inserindo... Vou pedir para tu repetir as uvas para o pessoal de casa. Adotarem as dicas para poder estar comprando os vinhos em casa. Então, para esse prato, pode estar harmonizando com os dois ou é melhor mesmo um tinto? Então, por ele ser um risoto que tem principalmente características do limão siciliano, que é bem refrescante, que é fresh,
né? Então ele dá um toque de refrescância e de leveza, indo para o lado mais cítrico, que é uma característica bem dos vinhos brancos, né? Essa relação de fruta e notas cítricas, e você encontra muito nos brancos. Então, devido ao risoto e também ser uma posta de peixe e da forma que ele está feito, grelhado, pouca gordura, o branco realmente, ou até mesmo um rosé, seria o ideal. Rosé é uma boa pedida, porque a gente não tinha falado Exato. ainda do vinho rosé aqui. Então, rosé, por exemplo, para Também pratos que tem, poderia. por exemplo, um limão siciliano inserido, que como você disse, traz Essa refrescância. essa refrescância, Exato. pode ter um rosé ou um branco, então cai bem. Exatamente. O rosé seria o intermediário dos dois, entre o tinto e o branco. Por quê? Ele é feito de uvas tintas e mais vinificado do jeito dos vinhos brancos, sem a casca e sem o fruto. Então, ele fica com as características de sabor e de aroma do tinto, mas com a refrescância do branco. Muito bem. Ó, a diretora me falando aqui que o nosso tempo está acabando, mas temos que falar dos doces. Porque eu, por exemplo, e vocês de casa que gostam de doce, Ele é o finalizador de toda grande refeição. não né? adianta, né? A entrada ser maravilhosa, o prato principal ser maravilhoso, mas se a sobremesa não for maravilhosa, você não tem aquele grão final. Exatamente, até realmente a forma de demonstração de carinho, né? Além dos pratos principais e da entrada, a sobremesa realmente é aquele toque de carinho que você dá tanto para convidados ou até mesmo para sua família. Quando você faz uma sobremesa, é realmente essa comunicação que ele gera. Bom, temos duas sobremesas aqui. Vamos perguntar primeiro, o tiramisu é isso? Exato, uma torta clássica italiana, né? Só que nós fizemos na versão copo. Então são camadas de queijo mascarpone, que é um queijo à base italiano também. Um biscoito de champanhe, mergulha-se no café e finaliza depois no cacau. Um pouco mais encorpado e deixa aquele gostinho no final para finalizar bem a refeição. O tiramisu, e principalmente aí no Isso. copinho, ele tem uma quantidade assim considerável, então ele é mais encorpado. Sim. E aí, para o momento da Dá bastante sobremesa, energia. por exemplo, tem gente que termina de jantar e pede um café. Tem gente que toma chá. Tem gente que quer um licor. Eu, por exemplo, gosto de um licor. Como é que a gente vai? Como é que a gente vai fazer essa escolha para o momento da do que sobremesa? vai acompanhar, claro. Na verdade, assim, o vinho que você vai escolher para sua refeição, ele tem que atender desde a entrada até a sobremesa. Então, o ideal é um vinho só. Exatamente. Nada impede que você use um vinho de sobremesa, que normalmente são vinhos de colheita tardia, ou até mesmo dentro da sua vinificação preservam um teor de açúcar maior, que são os vinhos meio doce e os vinhos até de sobremesa mesmo. O que vai fazer com que você opte por esse vinho mais docinho ou continue com as opções de seco é o teor de doçura da sobremesa. No caso aqui, a gente está utilizando duas sobremesas bem típicas italianas, né? O caso do tiramisu já é um pouquinho mais doce, até porque contém chocolate escuro, chocolate preto. Então, o ideal seria harmonizar com vinho tinto. Aqui, como a gente já vai para uma sobremesa mais leve, apesar de ter frutas vermelhas, que é uma característica muito encontrada de frutas vermelhas nos vinhos tintos, mas a doçura também já é um pouquinho menor. Então, ele é mais controlado. Aqui a gente estava falando mais do tiramisu e tem um outro prato aqui que eu queria que o Lucas falasse um pouquinho mais sobre ele. É um pouco mais leve que o tiramisu, né? Isso, esse já é bem mais leve, né? É a base de iogurte natural. Então já dá uma quebrada na potência que são perante ao tiramisu, por exemplo. Raspas de limão siciliano para finalizar. E morango sempre fresco e frutas vermelhas, né? Para dar um sabor. Então vocês já sabem mais ou menos qual o vinho escolher, baseado na entrada, no prato principal, se tem mais frescor, menos frescor, se a sobremesa é mais doce, menos doce. Todas as dicas aí. Se perdeu o começo da entrevista, vá nas redes sociais do SBT Santa Catarina, que vai estar postado lá a entrevista completa. Quero agradecer a presença de vocês aqui Obrigada, no SBT. a gente que Você- agradece. Com esses pratos lindos aqui, com tantas dicas valiosas, agora não tem desculpa, seja num restaurante ou um jantarzinho em casa. Já sabe que vinho comprar para qual prato vai fazer. Perfeito. Obrigada. Obrigado e boa tarde a todos.